Graça e paz a todos, mais uma noite de clamor, à meia-noite, como nós nos propusemos a buscar ao Senhor. Esta noite nós falaremos sobre o Salmo de 34. O rei Davi, ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Podemos perguntar que situação que Davi estava enfrentando. Como estava a vida de Davi nesses dias? Um homem que está dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor está continuamente em minha boca. Davi fugia de Saul, que queria tirar a sua vida por causa da inveja, dos ciúmes. Saul perseguia Davi. E Davi estava agora pressionado e se fingia de louco diante de Abimeleque. Mas ele começa então a clamar ao Senhor. Davi estava temeroso. No Salmo de 34, no versículo 4, ele diz: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Era um momento de angústia, era um momento de medo, estava sendo perseguido, fingia-se de louco para que não pudesse ser uma presa fácil. E ele busca o Senhor. E no versículo de número 6 ele diz: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Davi não estava dizendo que ele estava sem dinheiro, estava pobre financeiramente. Ele estava aflito, pobre, aflito, esmagado, abandonado, desolado. Esse era o sentimento de Davi nesse momento. Ele estava acuado, estava com medo, e ele então clamou ao Senhor. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Deus é um ouvinte atento e um libertador poderoso. Todas as vezes que estivermos angustiados, aflitos, necessitados, os ouvidos do Senhor estarão atentos ao nosso clamor. E sempre que a Ele buscarmos, sempre que a Ele nos voltarmos em oração, Ele estará atento ao clamor. E o versículo de número 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos do Senhor recebem ordem do Senhor para se acampar ao nosso redor, para nos guardar, para nos dar segurança, para que possamos nos sentir seguros, protegidos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E no versículo 8 ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ele está vivenciando uma situação de fuga, de angústia, de medo, mas ele está agora dizendo: prove ao Senhor, veja como Ele é bom. Eu já necessitei e Ele me atendeu. Ele ouviu o meu clamor. Esse pobre que vos fala agora esteve angustiado, esteve temeroso, esteve em angústia. E Ele enviou o seu anjo e me protegeu. E Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que Ele é bom. Faça prova de Deus. Na sua angústia, faça prova de Deus. O salmista está nos exortando, ele está nos ensinando como vencer as aflições. É clamando ao Senhor. No versículo de número 15, ele diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma acusação é contra nós. Nada pode vir contra aqueles que estão firmados na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é nessa promessa que nós estamos justificados. Então, buscar o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão sobre nós.
Nós temos que crer nessa palavra. Por isso, clamar ao Senhor. Não fugirmos da face do Senhor, buscar ao Senhor. É um tempo de angústia, é um tempo de apreensão, é um tempo de temor. Nós não sabemos para qual caminho o mundo está caminhando, o que pode vir. Então é nesse momento que nós devemos colocar as nossas angústias, os nossos medos, os nossos anseios nas mãos do Senhor. Versículo de número 19 diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. São muitas as aflições dos justos. Não é porque nós somos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo que nós não teremos aflições. O mundo tenta nos afligir, ele tenta vir sobre nós, nos amedrontar. O chamado é ao clamor. Esse necessitado clamou ao Senhor, apresentar a Ele as nossas angústias. No versículo 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Temos que clamar ao Senhor. Por isso, determinamos que o mês de maio é um mês do clamor. É um mês de apresentarmos ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas angústias, aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos amedrontando. Então, confiar no Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. É nessa confiança que nós vamos buscar a face do Senhor. No versículo de número 18, ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A oração, a humilhação perante o Senhor. O coração quebrantado. Nós não somos merecedores, mas nós temos um coração quebrantado. Necessitamos da misericórdia de Deus. Clamamos por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, olhe para a minha causa. Olhe para a minha família. Olhe para o meu casamento. Olhe, Senhor, para as minhas finanças. Senhor, olhe para a minha saúde. Apresentar qual é a tua angústia, qual é o teu medo, qual é o teu receio. Davi estava fugindo de Saul. Era um tempo de angústia. Um exército caminhava atrás dele. E para os lugares que ele ia, ele se sentia acuado. Ele vai buscar recursos em outro país. E lá ele tem que se fingir de louco, para não ser preso, para não ser explorado. Ele se finge de louco, mas ele volta a buscar ao Senhor. Há momentos que nós estamos nos fingindo de louco. Eu não quero saber de nada. Não me importa mais nada. Mas nós temos que voltar à razão. Senhor, só em Ti eu posso confiar. Só em Ti eu posso colocar as minhas angústias e as minhas aflições. Por isso ele diz: clamou este pobre. Pobre, ele estava angustiado, não tinha recursos, não tinha para onde fugir, não tinha saída, mas ele entendeu, e o Senhor me ouviu. E o Senhor me ouviu e salvou de todas as suas angústias. E me salvou. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Então, este mês de clamor, devemos abrir o nosso coração, buscar ao Senhor, porque Ele está perto daqueles que o buscam. Aqueles que me buscam, me acharão, diz a palavra do Senhor. Pela manhã, buscaremos ao Senhor. Nós temos orado pela manhã, às 6 horas da manhã, estamos em oração. Aqueles que me buscam, me acham, diz o Senhor. E nós estamos nesse propósito. Ao encerrar o dia,
buscar ao Senhor. Ao começar o dia, buscar ao Senhor. É um mês de clamor. O Senhor dará respostas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não importa qual é a aflição, o Senhor dará o escape. O Senhor dará a saída. Não importa aquilo que está te afligindo. Não importa o que se levantou contra você. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Ele ouve, Ele está atento à sua oração. Ele dará respostas. Ele livrará de todas as suas angústias. Versículo 22 diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam serão punidos. Não há punição, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós estamos nesse mês de clamor em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nada nos afastará do amor de Cristo, nada nos afastará do amor do Pai. Ele ouve as nossas orações e será um mês de respostas, será um mês de escape, será um mês de soluções sobre todas as nossas angústias, todos os nossos temores. O Senhor dará respostas de vitória, o Senhor nos direcionará, o Senhor nos capacitará, o Senhor colocará em fugida os nossos inimigos. Eles fugirão, eles não nos encontrarão pelo seu intento maligno. O Senhor nos guardará debaixo das suas asas protetoras. Nesse momento, apresente ao Senhor a sua angústia, apresente ao Senhor as suas necessidades. Busquei ao Senhor e Ele respondeu. Confiando nesta palavra, confiando nesses ensinamentos do rei Davi, de momento de angústia, de momento que ele tinha que estar fugindo, porque o inimigo estava furioso contra ele, com ciúmes, com inveja, tentativas de morte contra a vida dele. Queria anular tudo aquilo que Deus tinha prometido na vida dele. E ele diz: este pobre clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Esta noite o Senhor vai ouvir a tua oração. O Senhor vai responder a tua oração. Nesse momento, busque ao Senhor. Senhor meu Pai, estamos nessa busca, Pai, clamando a Ti, buscando em Ti a solução para os nossos temores, aquilo que vem nos amedrontando, aquilo que vem se levantando, roubando a nossa paz, roubando a nossa alegria, roubando a nossa saúde. Senhor, as aflições dessa vida têm nos amedrontado, mas, Senhor, colocamos nas Tuas mãos. Senhor, colocamos nas Tuas mãos o casamento, Pai. Colocamos nas Tuas mãos o relacionamento. Senhor, oramos pela esposa, pelo esposo. Senhor, dá sabedoria. Tira, Senhor, todo obstáculo, tudo aquilo que se levanta, Senhor, para roubar a paz, roubar a harmonia do lar, que caia por terra, que o inimigo, Senhor, seja frustrado. Senhor, apresentamos, Senhor, os filhos, as filhas. Guarda, Senhor, a nossa casa, os nossos familiares como a menina dos Teus olhos. Senhor, dá ordem aos Teus anjos. A Tua palavra diz que os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem. Senhor, nós tememos o Teu nome. Nós cremos na Tua palavra. Senhor, dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, guardando a nossa casa, guardando nossos familiares. Senhor, Te pedimos, Senhor, pelas finanças, Pai. Senhor, estamos amedrontados porque as notícias são terríveis sobre as finanças. Cada dia ouvimos afrontas sobre as finanças desta nação. Senhor, guarda nossas finanças, que haja sobejo. Senhor, tire as mãos do devorador. Senhor, esse anúncio de, Senhor, carência que vem sobre nós.
Senhor, seja tirado agora. Dá respostas às nossas orações. Senhor, ouça a oração do aflito e do necessitado. Senhor, mediante esta palavra, Pai, nós fazemos prova de Ti. Provai e vede que o Senhor é bom. Senhor, nós sabemos que o Senhor é bom. Por isso estamos Te buscando. Por isso estamos clamando ao Senhor. Por isso estamos colocando em Ti, Senhor, as nossas necessidades. E estamos fazendo prova de Ti. Porque bem sabemos, Pai, que seremos bem-aventurados em confiar em Ti. Confiamos nas Tuas promessas. Confiamos na Tua resposta. Senhor, neste mês de clamor, responda o aflito e o necessitado. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Que a paz do Senhor esteja com todos nessa madrugada. Uma boa noite de sono. Um bom amanhecer na presença do Senhor. Deus te guarde, Deus te abençoe. Amém.